E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar sobre análise dimensional. Como resolver algumas questões de física usando apenas a matemática. Eu vou começar dizendo o seguinte: nem sempre dá certo essa matéria. Se você tiver que substituir numa fórmula para depois encontrar algum valor e substituir em outra, fica complicado usar essa matéria. Se no meio da fórmula aparecer algum tipo de soma ou subtração, também complica. Se houver alguma constante, meio, por exemplo, 1/3, 3 vezes alguma coisa na fórmula, esse método também não pega. Então, tome cuidado. Não tente usar logo de cara isso daí no vestibular. Resolva primeiro todas as questões que você conseguir resolver e, em última instância, você tenta usar isso. Eu não vou falar de física, eu vou falar de matemática. Vou falar das dimensões. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre operações entre frações, multiplicação e divisão. Vejam só, se nós pegarmos x igual a A sobre B e y, C sobre D. Fazendo x vezes y, faremos A sobre B vezes C sobre D. Multiplicação de frações, fazemos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, em cima colocaremos A vezes C e embaixo B vezes D. Agora, vamos fazer x dividido por y. X, A sobre B, dividido por y, C sobre D. É uma divisão de frações. Conserva-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Conserva a primeira, A sobre B, e multiplica pelo inverso da segunda, o inverso de C sobre D, D sobre C. Multiplicando os numeradores, AD, e os denominadores, BC. Ficamos com AD sobre BC. Outra maneira de fazer a divisão é pensar em numerador e denominador. X dividido por Y. X é o numerador e Y o denominador, se considerarmos uma única fração. Podemos colocar então na frente, na mesma linha do X, o A, e do Y, o B. A dividido por B. Como o y está sendo colocado embaixo da fração, à direita, C sobre D será colocado embaixo. Ficamos com A sobre B vezes C sobre D. B vezes C sobre D. O D que foi colocado embaixo pode ser colocado para cima da fração. Ficamos assim com AD sobre BC. Isso vai ser muito útil no cálculo dos exercícios. Em física, você deve conhecer pelo menos as dimensões, as unidades. Por exemplo, você calcula a velocidade. Escreve velocidade igual a 30 e deixa sem unidade, a resposta não está completa. Você deve saber que no sistema internacional, unidade de velocidade, metros por segundo. E é só você lembrar que metro é unidade de espaço, segundo, unidade de tempo. Então, metro por segundo é espaço por tempo. Você define a fórmula partindo da unidade. Vejam esses exemplos. Nós sabemos que a unidade da velocidade é metro por segundo. Então a fórmula seria velocidade igual metro é a unidade de espaço, ΔS, e segundo, unidade de tempo, ΔT. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Por exemplo, aceleração. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Metro é a unidade de espaço, ΔS, e segundo, de tempo, segundo ao quadrado, ΔT ao quadrado. Então, a aceleração é ΔS sobre ΔT ao quadrado. Outra fórmula interessante é da força. Unidade de força é o Newton. Você deve saber que 1 Newton equivale a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Quilograma é a unidade de massa e metro por segundo ao quadrado, aceleração. Então fazemos quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, massa vezes aceleração. E a força é dada por massa vezes aceleração. Através das unidades, você pode definir algumas fórmulas. Agora, nos exercícios, você sabendo o que você quer encontrar, fica mais fácil calcular usando apenas análise dimensional. Vejam esse exemplo. Um motor refrigerado a água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico,
e calor específico 1 caloria por grama vezes grau Celsius, circula o líquido à razão de 200 centímetros cúbicos por segundo. Essa é a vazão da água. Esta água sofre uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. O fluxo médio de calor do motor para a água é de... Notem pelas alternativas, 5.500 calorias por segundo, 6.000 calorias por segundo e assim por diante. O que ele quer saber? Quantas calorias por segundo o motor vai transferir para a água. Primeira coisa que você faz, marca os dados. Nós temos então a densidade, 1 grama por centímetro cúbico. Calor específico, 1 caloria por grama vezes grau Celsius. A vazão da água, 200 centímetros cúbicos por segundo. E Δθ, a variação de temperatura, 40 graus Celsius. O que nós queremos encontrar? Quantas calorias por segundo o motor transfere para a água? Vamos chamar de X calorias por segundo. Então, na resposta, deve aparecer caloria como numerador e segundo como denominador da fração. Nós começamos procurando nos dados aonde aparece caloria. Vejam que no calor específico da água, nós temos 1 caloria por grama grau Celsius. Então, colocamos um traço de fração. Em cima desse traço de fração, vai 1 caloria. E embaixo aparece grama vezes grau Celsius. Notem que grama e grau Celsius não é interessante para a gente. Então, a gente vai ter que dar um jeito de sumir, por exemplo, com este grama. O grama está embaixo. Para cancelar, basta colocar outro grama em cima. Então vamos procurar nos dados aonde tem grama. Olha lá na densidade, 1 grama por centímetro cúbico. E se você pensar na densidade como sendo uma fração, 1 grama é o numerador desta fração. Encaixa direitinho. Então nós colocamos na frente do calor específico 1 grama em cima e centímetro cúbico embaixo da fração. Notem que agora o grama de cima pode ser cancelado com o grama de baixo. Ficamos com 1 caloria vezes 1, dividido por graus Celsius vezes centímetro cúbico. Devemos agora, por exemplo, sumir com o centímetro cúbico. Para cancelá-lo, como ele está embaixo, devemos colocar outro em cima. Onde aparece centímetro cúbico? Olá, na vazão, 200 centímetros cúbicos por segundo. Como na equação o centímetro cúbico está embaixo e na vazão ele está em cima, nós colocaremos 200 centímetros cúbicos em cima da fração e segundo embaixo. Cortamos agora centímetro cúbico com centímetro cúbico. Repare que o segundo apareceu sozinho. Para acabar, só falta sumir com grau Celsius. Ele está embaixo. Devemos colocar outro grau Celsius em cima. Onde tem grau Celsius? Na variação de temperatura, Δθ, 40 graus Celsius. Colocamos então em cima da fração e cortamos o grau Celsius de cima com o grau Celsius de baixo. Agora é só copiar os números. 1 vezes 1 vezes 200 e vezes 40 calorias por segundo. 1 vezes 1, 1 vezes 200, 200 vezes 40, 8.000. Resposta, 8.000 calorias por segundo. Alternativa D. Pois é, mas e a fórmula? Falta a fórmula. Vejam de onde ela aparece. Lembrando dos dados, densidade, calor específico, vazão e Δθ. E a primeira linha da resolução, X calorias por segundo igual 1 caloria sobre grama grau Celsius vezes 1 grama por centímetro cúbico vezes 200 centímetros cúbicos por segundo e vezes 40 graus Celsius. Basta fazer o contrário. A quantidade de calor do motor para a água nós chamamos Q, igual 1 caloria por grama grau Celsius. Da onde veio? Veio do calor específico, C. Então substitui 1 caloria por grama grau Celsius pela letra C. Vezes, o segundo elemento é 1 grama por centímetro cúbico. Quem é? É a densidade, D. Vezes 200 centímetros cúbicos por segundo, é a vazão, Z. E vezes 40 graus Celsius, que é Δθ, coloca Δθ. E você montou a fórmula, Q é igual a C vezes D vezes Z vezes Δθ. Reparem que eu resolvi a questão sem pensar na física. Então, não é muito legal o que a gente está fazendo, mas é pelo menos mais um empurrãozinho para você. Veja outro exemplo. Um reator nuclear instalado às margens de um rio
dissipa nas águas deste a potência de 2 vezes 10 a nona joules por segundo. Sabendo-se que a densidade da água é dada por 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico e o calor específico 4.180 joules por quilograma vezes graus Celsius, calcule a vazão mínima da água do rio em metros cúbicos por segundo através do reator para que a temperatura da água não suba mais do que 10 graus Celsius. A primeira coisa a fazer é marcar os dados. A potência é 2 vezes 10 a nona joules por segundo, a densidade 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, calor específico 4.180 joules por quilogramas vezes graus Celsius e a variação de temperatura. Como ele falou que a temperatura não deve subir mais do que 10 graus Celsius, a gente fixa a temperatura delta-θ em 10 graus Celsius. Ele pediu a vazão em metros cúbicos por segundo. Queremos saber quantos metros cúbicos por segundo. Vamos chamar de x. X metros cúbicos por segundo. Reparem que agora queremos metros cúbicos em cima e segundos embaixo. Onde tem metros cúbicos? Na densidade. Porém, repare que na densidade, metro cúbico é o denominador. Então, nós colocamos a densidade embaixo. 10 ao cubo quilograma embaixo. E o metro cúbico vai ser colocado em cima da fração. Nós invertemos a fração. Agora apareceu o quilograma como denominador. Devemos cancelar esse quilograma. Onde tem quilograma? No calor específico. E também está embaixo no calor específico. Devemos inverter essa segunda fração. Então o calor específico será colocado embaixo. Note, 4.180 joules, que era o numerador, eu coloquei como denominador da fração. E o denominador, quilograma vezes graus Celsius, colocamos para cima. Agora já dá para cortar o quilograma com o quilograma. Apareceu joule embaixo. Para cancelar, vamos colocar outro joule em cima. Onde tem o joule? Olha lá na potência, 2 vezes 10 a nona joules por segundo. E ele já está em cima. Então, 2 vezes 10 a nona joules será colocado em cima. O segundo vai aparecer embaixo sozinho. Cancelando o joule, falta apenas cancelar o grau Celsius, que está em cima. Portanto, colocamos 10 graus Celsius embaixo da fração. Cortando graus Celsius com graus Celsius, basta copiar os números. 2 vezes 10 a nona e vezes 1, que nem precisa colocar, em cima. E embaixo, 10 ao cubo vezes 10, 10 à quarta. E com o zero do 4.180, 10 à quinta, ficamos com 418 vezes 10 à quinta. 10 à nona por 10 à quinta, 10 à quarta. Temos 2 vezes 10 à quarta por 418. 20.000 dividido por 418, 47,84 metros cúbicos por segundo. Vamos montar a fórmula para encerrar a questão. Marcamos os dados, potência, densidade, calor específico e delta-θ. E pegamos a primeira fórmula, a primeira linha da resolução. X metros cúbicos por segundo igual. Notem que no traço de fração foi colocado 2 vezes 10 a nona joules em cima. E 2 vezes 10 a nona joules é a potência. Então ela vai ser colocada em cima do traço de fração. E no denominador da fração foi colocado 10 ao cubo quilogramas, que é a densidade, 4.180 joules, que é o calor específico, e 10 graus Celsius, que é o delta-θ. Então a densidade, o calor específico e o delta-θ serão colocados embaixo da fração. Portanto, a vazão é dada por P dividido por D vezes C vezes delta-θ. Esta é a fórmula. Espero que você, vestibulando, use esse método apenas como último recurso na resolução das questões de física, e não como primeiro recurso. Um abraço, estudem bastante.